Olá, meus irmãos, graça e paz a todos que acompanham aí o canal Evangelho Sem Máscaras. Nós estamos aqui, como todo sábado, para contar um testemunho. Hoje eu estou fora do meu estúdio, mas não poderia deixar de trazer para vocês mais um testemunho do que o Evangelho que foi mascarado, esse sistema religioso, as seitas religiosas são capazes de fazer. Eu tenho visto muitas pessoas entrando no meu canal e elas ficam muitas das vezes revoltadas. Vá pregar o evangelho. Eu já até falei isso aqui, mas essa semana fui alvo de muitos ataques. E é impressionante como que as pessoas defendem o errado sem sequer querer ver a verdade. É muito triste nós termos uma geração de cristãos que não se preocupa com a verdade. É triste. Mas nós estamos diante de uma geração de cristãos que ela não tem nenhum compromisso com a verdade. Nós fizemos uma live no canal do Daniel Gontijo e também numa rádio aqui da minha cidade. E nessas lives nós contamos a verdade sobre a seita a qual eu participei 22 anos da minha vida. O que nós falamos ali, nós falamos por experiência. São coisas que nós vimos, são situações que são reais. E nós não falamos ali de um desvio de um pastor ou de um grupo, não. Nós estamos falando de desvios doutrinários, desvios cruéis. Nós falamos ali, provamos com o livro nas mãos, provamos que as doutrinas que a seita a qual participei, que chama-se Igreja Cristã Maranata, são doutrinas inventadas. Elas são plágios, copiadas de livros, copiadas de outras seitas. E nós provamos isso com o livro nas mãos, mostramos os livros às pessoas. Contudo, todavia, mesmo vendo isso, alguém entra no canal para defender a seita e para defender o seu líder máximo lá, que claramente faz parte ali da grande farsa, da grande mentira chamada revelação. Eles usam a palavra revelação para dominar as pessoas. E eles entram, às vezes furiosos, como verdadeiros adeptos de seitas, capazes para defender a seita, como houve no passado, ainda acontece hoje, se fosse preciso até de destruir vidas, vamos fazer para defender o evangelho, mas não é evangelho, porque o evangelho nunca precisou de defesa. O evangelho, ele sempre foi o que Cristo deu ao homem. Mas as seitas religiosas, elas destroem vidas com todo o ódio, com toda a fúria, em nome de estar defendendo o evangelho. Então, você que entra no meu canal, não vai me assustar, eu estou definido naquilo que Deus me deu, eu conheço a podridão, a heresia, o engano que está ali, e não vou recuar, não vou me calar de forma alguma. E hoje eu vou contar duas experiências, que são essas experiências tristes que nos faz não parar. Alguém perguntou no meu canal, você não teve experiências boas? Tive. As experiências que Deus concedeu, ela deu ao homem, como alguns que estão lá dentro. Quando Deus honra o homem na sua infinita misericórdia, Deus honra o seu nome, o nome de Deus na vida do homem, que o homem não merece honra. Nós não passamos de pecadores que somos. Mas quando Deus honra o seu nome fazendo algo na vida de um dos seus filhos, seja onde ele estiver, é o que eu sempre digo, todo lugar tem pessoas de Deus, é Deus que está fazendo. Não é placa de igreja, não é pastor, não é instituição, é Deus. Agora, os desvios que estão acontecendo são dos homens, lógico. Eles enfiam a mão onde não devem enfiar. E hoje eu vou contar a triste experiência de dois jovens. Muito triste, eu não vou citar o nome deles aqui, mas os dois jovens, fui pastor deles em algum momento da minha vida. E esses dois jovens tiveram duas experiências
aí com seus pastores. Respeito os pastores porque fizeram aquilo que eram doutrinados a fazer. Por isso que eu tenho dito, nós temos que nos desprender dessas amarras malignas das seitas religiosas para poder ver o evangelho como ele é. Enquanto nós não fazemos isso, você pode sair da igreja, você pode trocar de religião, mas se você não se tirar, né, não se lavar, não se desintoxicar das doutrinas das seitas, você vai continuar sendo um ex-seita, participante de uma seita, mas a sua mentalidade continua a mesma. O grande problema é que muitas pessoas estão trocando de seita, porque a mentalidade deles está formatada, foi feita uma lavagem cerebral e não consegue ver. Inclusive pastores, pessoas boas de Deus, mas a lavagem cerebral ele não consegue. Para ter essa ideia, né, a seita a qual eu participei, né, a ICM, foram dezenas, talvez passa de centenas de pastores que nos últimos anos a deixaram. Eu não conheço nenhum outro pastor que está fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Por quê? Uns por medo, outros por covardia, outros porque eu não quero enfraquecer a fé. Que isso? Tem medo de quê? Do presidente te ligar e te amaldiçoar? Não se preocupa não, meu filho. Aquele que está com Cristo, ele está debaixo da bênção. Eu fui amaldiçoado, eu fui detonado, eu fui... Tudo que você pensar, fizeram comigo. Estou de peça, por quê? Porque eu não vivo debaixo de mão de homem, eu vivo debaixo da mão de Cristo, meus irmãos. Né? Agora, os nossos irmãos que estão lá, nós oramos por eles. Oramos porque são prisioneiros, como um dia também nós fomos, entendeu? Então, não tenha medo. Outros por covardia mesmo, né? Agora, falar que vai enfraquecer a fé de irmãos? Que isso? Nem as fogueiras de Nero enfraqueceram a fé dos irmãos. Quem é de Deus é de Deus. Alguém que se enfraquecer com a verdade, ele não é de Deus. Quem é de Deus, é de Deus. Não vai se enfraquecer com a verdade. E o que nós temos falado é a verdade. Meus irmãos, e o testemunho desses dois jovens são muito tristes. Muito tristes. Porque o jovem, ele vive na sua fase de... Ele está se formando como homem, como ser humano. Eu costumo dizer que um jovem começa a virar homem de verdade, né? A se tornar um adulto depois dos 25 anos. E a própria medicina, a própria ciência da mente também confirma isso, corrobora isso. Então o jovem, ele é muito delicado, e às vezes jovem tem coisa de jovem. Mas coisas que não impedem o reino de Deus na vida dele. E um desses jovens, ele era instrumentista na casa do Senhor, como assim o chamam lá, né? Instrumentista da casa do Senhor. Que a idolatria a templo, que dentro do templo tem que ser como eles determinaram, porque o templo é sagrado. Sagrado, eu faço aqui uma pergunta a você que nos ouve. Quem é mais sagrado? O jovem que foi comprado pelo sangue de Jesus ou as 4 paredes construídas que vai ficar tudo por aí, que não ficará pedra sobre pedra? Quem que você acha que é mais? Escreve aí no comentário. Quem você acha que que tem mais valor para Cristo? A vida de um jovem, a alma de um jovem, ou de 4 paredes construídas de tijolinho? Quem verdadeiramente deveria ser consagrado a Deus e valorizado? Escreve aí. Meu irmão, e esse jovem, como muitos jovens, a fase da idade, às vezes um pouco de espinho, ou até mesmo por vaidade do jovem, ele deixou a barba crescer um pouco. A igreja a qual fazia parte, a barba não pode usar. Uns dizem que é apenas um bom costume, não sei que bom tem nisso, que diferença faz. E chega alguns mais fanáticos, porque existem pessoas lunáticas dentro das seitas religiosas, chegam a dizer que o diabo mora na barba. É uma coisa absurda. Só para os irmãos terem ideia, eu faço parte de uma comunidade muito pequena, a cidade que eu moro, uns 20 mil habitantes, e alguns amigos, falo ex porque eles não me consideram mais irmãos, nem amigos, eles já implicaram até com o meu cafanhaque. Não pode não. Respeito o pastor Uziel, mas usar cafanhaque, meu Deus, que pecado, né? Engraçado que não incomoda com a mentira dos seus líderes, não incomoda com os enganos, não incomoda com vaidade, com arrogância, não incomoda com adultério. Não tem problema não.
mas o cavanhaque tem que incomodar, né? Então esse jovem estava lá com a barba cerradinha, e o pastor dele, como foi doutrinado e orientado e ensinado e obrigado a fazer, foi lá e deu uma opção para aquele jovem. Ou ele tirava a barba, ou ele escolhia instrumentistas. Meus irmãos, eu digo, quem é de Deus, mas o jovem não tem ainda uma fé madura. Não tem, isso aí é fato. Ele está formando a sua vida espiritual, a sua mentalidade de homem. E esse jovem ficou muito triste, porque ele amava muito ali o trabalho dele, mas ele também achou aquilo um abuso, né? E a seita quer dominar a vida da pessoa. A seita quer dominar o que você veste, a forma que você anda com o cabelo, é terrível o domínio de uma seita. Isso tem um propósito. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Isso há um propósito disso. Porque quando você controla a veste que uma pessoa usa, você controla todo. Isso só faz parte de uma trama maior. E não é teoria da conspiração, não, irmãos. Uso e costume faz parte de uma trama maior para dominar a mente. Se eu controlo o jeito que alguém usa uma barba, que é coisa pessoal dele, eu controlo ele todo, né? E esse pastor foi lá e tirou ele da função se ele não rapasse a barba. Conclusão, o jovem não entendeu aquilo, não aceitou, e ele desviou-se ali da instituição. Hoje está fora. E acredito que se ele for de Deus, em algum momento ele vai estar em Cristo, ou talvez até está em Cristo, mas somente fora da instituição. Glória a Deus que ele esteja em Cristo, porque eu não tenho acompanhado a vida dele, não posso dizer. E o outro jovem, ele recebeu uma visita de um pastor na sua casa, e lá na estante do jovem, estava lá livros, né? Eram livros de aventuras do C.S. Lewis. Para quem não conhece, C.S. Lewis foi um irmão em Cristo da década de 40, ele é o autor mais conhecido como o que virou filme aí de Hollywood, da Crônicas de Nárnia. E ele tem muitos livros cristãos, inclusive ele tem um livro que chama Evangelho Puro e Simples, que extraordinário, que me ajudou a compreender o reino de Deus, a simplicidade do reino de Deus. E esse jovem tinha lá alguns livros do C.S. Lewis sobre a sua estante. E o pastor, sem nenhuma sabedoria, coitado, totalmente desprovido de sabedoria, virou para aquele jovem e disse: olha, você está lendo coisa do diabo, você está lendo coisa maligna, isso não pode ler estranho, que isso vai... A conclusão é que esse jovem apanhou um ódio tão grande de igreja, apanhou uma aversão de igreja, de pastor, que ele hoje não pode nem falar em ser cristão, que ele já arrepia. Uma pessoa boa, talvez ele vá ver esse vídeo, pode confirmar isso aí, escrevendo aí. E aí eu digo, meus irmãos, qual vale mais? Então, queridos, nós não podemos parar de combater essas heresias das seitas religiosas. Doa em quem doer. Ache ruim quem achar. Por isso que eu peço a você que chegou até aqui, que nos ajude a levar essa mensagem a mais vidas. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo é liberdade, é paz, é alegria. Paulo diz isso, que o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é um fardo religioso. A grande luta de Paulo, do apóstolo Paulo, foi justamente essa, inclusive com Pedro. Pedro estava querendo, quando ele estava junto com os irmãos da igreja que eram hebreus, que eram judeus, Paulo queria impor, queria concordar que as leis judaicas fossem trazidas para dentro da igreja. E o cristianismo, o evangelho, então seria um evangelho de leis, de ordenanças. E Paulo falou, não, nós somos livres. Na carta aos Gálatas, Paulo fala muito da liberdade cristã. Aí encontra-se uma pessoa sem nenhuma noção do que é salvação, como essa semana alguém no meu canal perguntou assim, então eu estou livre para pecar, adulterar, prostituir, fazer tudo? Eu falei, meu irmão, você é livre para qualquer coisa, mas aquele que está seguro em Cristo, aquele que ama Jesus, aquele que sabe o que é salvação, ele não quer pecar mais, porque ele é templo do Espírito Santo. Agora, o homem religioso, ele só segura a vida dele por causa tem um pastor vigiando, tem um diácono vigiando. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é entrega, é devoção, é amor. Então, você que está aí nos acompanhando, ajuda aí, divulga o nosso trabalho, aperta o sininho das notificações se você não apertou ainda, você que é inscrito, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Olha, tem mais.
você não pode deixar de forma de onde se inscrever no nosso canal, se entender que a nossa mensagem coaduna com aquilo que você quer para a sua vida. Nós temos que combater as heresias religiosas. Grandes homens do passado fizeram isso e nós, na nossa limitação, mas temos que fazer pelo menos o que está a nosso alcance. Eu costumo dizer que as redes sociais hoje é a porta da Catedral de Wittenberg. Nós estamos lá pregando as 95 teses contra as heresias que estão aí. Quando você compartilha esse vídeo com alguém, quando você fala desse trabalho para alguém, você também é alguém que está fazendo aí a diferença no reino dos céus. Que Deus abençoe, e está aí esse testemunho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.